Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Por isso, agradecemos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu agradeço neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando cada questão que compõe o Livro dos Espíritos e hoje estudaremos a questão de número 192. Questão 192, que está na parte segunda, capítulo 4 da pluralidade das existências, mais especificamente acerca das transmigrações progressivas, o crescimento da alma, as diversas e diversas experiências em corpos físicos, aqui na Terra e em diversos outros mundos por onde nós já passamos e por onde ainda iremos passar. Então, hoje, na questão 192, que se desdobra também em 192A, Kardec formulou dois questionamentos aos espíritos superiores. Na questão 192A, ele questionou da seguinte maneira: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Então Kardec quis saber dos espíritos superiores se é possível, em uma única existência no corpo físico, nós adotarmos uma existência impecável e, neste caso, nós transpormos todos os degraus da escada evolutiva ou da escala evolutiva e chegarmos à perfeição que nos é reservada, que é uma perfeição relativa, em apenas uma existência corporal. E os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: não. Não é possível em uma única existência alguém alcançar esta condição de aperfeiçoamento sem passar por todos os graus ou todos os degraus desta escada evolutiva. E aí eles acrescentam: pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Então, para nós que aqui nos encontramos realizando experiências aqui no corpo físico, em especial aqui na Terra, o mundo de provas e expiações, aquilo que nós julgamos perfeito, longe está da perfeição. Então nós precisamos caminhar um tanto mais para galgarmos estes degraus através de diversas e diversas experiências. E aí eles acrescentam: poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Aqui eles falando de perfeição absoluta
para o nosso conhecimento, para a nossa condição de espíritos em evolução, porque perfeição absoluta só a Deus pertence. E aí eles acrescentam da seguinte maneira, que dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade madura. Então a criança, por mais dotada ou superdotada que ela venha para uma nova existência corporal, ela não chegará aqui nesta nova existência já na condição de madureza. Ela chegará em um corpo frágil de uma criança que precisará de todos os cuidados dos pais, em especial da mãe, passar pela juventude para chegar à madureza. Assim também acontece com o espírito, conforme eles acrescentam, e também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Então, nós que aqui nos encontramos realizando experiências corporais, nós precisamos progredir em ciência e em moral. Se desenvolvermos apenas uma asa, conforme é a terminologia usada por Emmanuel, se desenvolvermos apenas a asa da intelectualidade, ou seja, no campo da ciência, nós precisaremos também desenvolver a moralidade. Se desenvolvermos a moralidade e não desenvolvermos a intelectualidade, nós precisaremos voltar outras e outras vezes aqui na Terra e em outros mundos, realizarmos novas experiências em corpos físicos para desenvolvermos a intelectualidade. Então nós precisamos, assim, desenvolvermos, ou seja, progredirmos em ciência e em moral, ou seja, desenvolver a asa da intelectualidade, bem como a asa da moralidade. E aí eles acrescentam: se somente adiantou em um campo, precisa adiantar no outro. Contudo, quanto mais a criatura humana se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirão, ou que venham seguir, ou que teremos nas próximas existências. Então, quanto mais nós nos esforçarmos na atual existência, sem sombra de dúvida que isto será bom, será maravilhoso para nós em existências posteriores. Menos penosas serão para nós as provas que se seguirão nas novas existências. Aconteçam elas aqui na Terra ou em outros mundos, inferiores ou superiores à Terra. Então nós precisamos aproveitar tempo e energia, direcionarmos as energias que temos à nossa disposição para a nossa melhoria, administrarmos da melhor maneira possível o tempo que temos à nossa disposição por empréstimo de Deus, para adiantarmos, para progredirmos em ciência e em moralidade. E Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, acerca do progresso, acerca do progredir nosso, de todos nós que aqui nos encontramos na Terra e também em outros mundos, mas em especial aqui na Terra, ele formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado com o número 192, letra A. E aí ele questionou: pode, ao menos, a criatura humana na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura
menos repleta ou menos cheia de amarguras? Então Kardec quis saber, já que não é possível nós galgarmos todos os degraus da escada evolutiva que vai ao infinito, é possível na atual existência nós trabalharmos, conforme já havíamos dito, nós aproveitarmos da melhor maneira possível o tempo que temos à nossa disposição, administrarmos este tempo, canalizarmos as nossas energias da melhor maneira possível, para que uma nova existência ela seja menos repleta de amarguras? E aí os espíritos amigos responderam de uma forma bem sucinta, da seguinte maneira: sem dúvida, é possível, e esta é a finalidade da vida, a finalidade da reencarnação, realizarmos novas experiências aqui na Terra ou em outros mundos onde acontecem também as reencarnações. Então, é para isto que servem as reencarnações, as novas experiências, para nós progredirmos na atual existência, para que em uma próxima ou em próximas existências corporais, experiências corporais, nós tenhamos experiências melhores, nós tenhamos existências corporais que não sejam tão repletas de amarguras, que não sejam tão cheias de dificuldade. Pode reduzir assim, pode reduzir, e assim poderemos reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então aqui eles responderam que só aqueles que não cuidam e que não se cuidam que irão voltar em novas experiências praticamente no mesmo ponto e tendo uma nova existência ou novas existências ou existências futuras repletas de amarguras. Então é por isto que aqui nós nos encontramos realizando estudos acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, para adquirirmos conhecimentos, para que possamos fazer melhores escolhas, para que numa próxima existência nós tenhamos experiências menos amargas, tenhamos experiências mais proveitosas, que possamos caminhar de uma forma mais leve aqui na Terra ou em outros mundos. E assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 192, abraçando fraternalmente aos nossos irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraço extensivo aos seus familiares, abraço extensivo àqueles amigos e amigas que se encontram ligados, parentes, entes queridos que se encontram ligados a estes irmãos e irmãs de jornada que aqui estão estudando conosco. Muito obrigado por sua presença. E aqui, ao fecharmos este parêntese com este abraço fraternal, direcionado a estes irmãos e irmãs de jornada, damos continuidade às nossas reflexões, tendo como base Filosofia Espírita de Miramês, a coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, onde encontramos comentários do Espírito Miramês, amparado e sustentado pela espiritualidade superior, através da mediunidade de João Nunes Maia, todas as questões de O Livro dos Espíritos comentadas. Já estamos, assim, no 4º volume desta coletânea de 20 volumes, 4º volume, capítulo 39, onde nós encontramos os comentários de Miramês à questão 192, que é a questão que estamos estudando hoje. E ele deu como título a este capítulo 39, gradatividade. Ou seja, este progresso no campo científico, seja na área da ciência, de uma forma geral, de uma forma ampla, de uma forma completa, e no campo da moralidade,
Este progresso acontece de forma gradativa, porque a natureza não dá saltos, não acontecerá aos atropelos, mas sim de forma gradativa. E o espírito miramês, ele começa os seus comentários acerca desta gradatividade do nosso progresso, dizendo da seguinte maneira, que existem os degraus como escala de ascensão para todos os espíritos no universo de Deus. Então, para todos os espíritos, para todos nós, criaturas de Deus, não importa em que degrau, não importa a condição evolutiva na qual nós nos encontrarmos, para todos nós existem degraus de ascensão nesta escala evolutiva ou nesta escada que vai ao infinito. Ninguém, diz Miramês, que ninguém pode, e a razão não ensina o contrário, em somente uma existência aperfeiçoar-se em todos os rumos. Conforme já vimos na resposta dos espíritos superiores a Kardec, que não é possível nós galgarmos todos os degraus desta escada ou desta escala no campo da ciência e no campo da moralidade em uma única existência. E aí Miramês vem aqui e reforça para todos nós que ninguém conseguirá em apenas uma existência aperfeiçoar-se em todos os rumos, ou seja, em todos os rumos da ciência, das diversas ciências que temos à nossa disposição, bem como no campo da moralidade. E aí ele acrescenta, são necessários para isto milhares e milhares de experiências, milhares e milhares de existências corporais. Ou seja, quantas experiências corporais nós já tivemos aqui na Terra ou em outros mundos? Quantas experiências nós já tivemos? Quantas experiências nós ainda teremos que ter para alcançarmos esta condição evolutiva, para progredirmos no campo da ciência, no campo da moralidade? Não temos noção de quantas existências nós já tivemos e ainda quantas existências, muito menos, não temos noção, muito menos, de quantas existências serão necessárias para que aconteça para cada um de nós este progresso moral e científico. Então é por isto que Miramês nos fala que ninguém pode, somente em uma existência, aperfeiçoar-se em todos os rumos. São necessários milhares e milhares de existências, com acertos e desacertos, aprendendo e colhendo experiências ao grande celeiro da vida. Então, acertando e errando, nós iremos caminhando, porque também nos erros nós aprendemos. Então, aqui ele nos lembra desta necessidade de milhares e milhares de experiências ou de existências corporais aqui na Terra ou em outros mundos, com acertos e desacertos, aprendendo e colhendo experiências ao grande celeiro da vida. E aí, ele acrescenta da seguinte maneira, que em uma só encarnação, a alma não tem condições de alcançar a perfeição. Então aqui ele lembra mais uma vez que em uma só encarnação, a alma não tem condições de alcançar a perfeição. Então aqui ele nos lembra acerca da necessidade de trabalharmos e acrescenta da seguinte maneira: seria um contrassenso
uns passarem por caminhos tortuosos, sofrendo e disciplinando-se, e outros tomarem uma evolução reta e com poucos anos atingirem a angelitude. Então, aqui ele nos lembra que seria um contrassenso enorme acerca da nossa caminhada se algumas criaturas sofressem, trabalhassem muito, bastante mesmo, disciplinando-se, ao passo que outras criaturas passassem apenas alguns anos, poucos anos, para atingirem a angelitude. Onde é que estaria a justiça de Deus? E aí ele acrescenta que a evolução ou o despertamento do espírito se processa de letra a letra, de passo a passo, de reencarnação a reencarnação. Então aqui ele fala de letra a letra, fazendo aqui uma lembrança acerca do alfabeto divino, que ainda estamos aprendendo a soletrá-lo. Ele nos fala acerca de passo a passo, ou seja, a natureza não dá saltos, ou seja, é um passo de cada vez, bem como de encarnação a encarnação, de milhares e milhares de experiências em corpos físicos. E aí, Miramês segue dizendo: não haveria mérito algum para o espírito se Deus já o fizesse em seu completo despertamento espiritual. Onde é que estaria o nosso mérito se todos nós já tivéssemos sido criados por Deus com todo o conhecimento no campo da ciência de uma forma ampla, a ciência universal, bem como no campo da moralidade? Onde é que estaria o nosso mérito? O mérito seria todo de Deus e não nosso. Então é por isto que ele aqui nos lembra: não haveria mérito algum para o espírito se Deus já o fizesse em seu completo despertamento espiritual. Ele nos fez simples. Deus nos fez a todos na condição de simples e ignorantes, contudo os valores que carregamos desde a nossa formação se encontram em estado de sono, uns mais e outros menos, de acordo com a evolução de cada um. Então, todas estas qualidades nós temos, todas as qualidades, todos os atributos de Deus nós temos em nós, porque somos filhos de Deus. Então nós trazemos desde o nascedouro, se assim podemos nos expressar, ou seja, desde quando saímos simbolicamente das mãos do Criador, nós trazemos na forma de semente todos os atributos de Deus que nós precisamos acordar em nós precisamos desenvolver, porque viemos na condição do saber, nós viemos naquela condição de simples e ignorantes. Não sabíamos, assim como voltamos para uma nova experiência, não sabemos ler nem escrever. Nós precisamos passar por todo um processo de pré-alfabetização, de alfabetização, para aprendermos a rabiscar as primeiras letras, soletrar as primeiras letras, juntar essas letras, começar a formar algumas palavras e assim sucessivamente. Então, assim, de uma forma mais ampla, acontece com o espírito. Ele precisa, desde o início, começar a aprender a soletrar este alfabeto divino em relação a acordar esses atributos, essas qualidades, essas qualificações que ele traz, que todos nós trazemos em forma de semente que está em nós neste estado de sono. É o chamado despertar do espírito ou o despertar espiritual. Uns ainda estão dormindo mais do que os outros, uns estão mais sonolentos do que os outros já estão mais despertos do que muitos outros. E aí ele acrescenta que o espírito mais velho,
O espírito mais velho, ou seja, aquele que trabalhou mais, que adquiriu mais experiências, aquele que veio para a vida, para as experiências mais cedo, porque Deus continua criando, conforme nos informa Jesus, que o Pai trabalha até hoje. Então Deus continua criando espíritos. Então tem muitos e muitos espíritos novos, assim como tem milhões, bilhões, trilhões de espíritos mais velhos na condição de experiência. Porque o espírito não envelhece. Espiritualmente falando, nós não chegaremos àquela condição de velhice espiritual, nos tornarmos caquéticos, como nós nos tornamos aqui no corpo físico. Começamos a nossa trajetória onde não sabíamos caminhar, começamos engatinhar ali, rastejar, engatinhar, aprendemos a dar os primeiros passos, e quando nós envelhecemos, é como se voltássemos à condição de bebês. Então, assim, quando envelhece o corpo físico, que ele não tem mais condições de oferecer na condição de ferramenta para o espírito, então ele fica naquela condição, como se fala popularmente, aquela condição caquética. Então, o espírito não vai chegar a esta condição. O espírito, ele vai adquirindo ou despertando estas experiências, mas sempre jovial. E assim, Miramês nos lembra que o espírito mais velho, logicamente, tem mais experiência do que o mais novo. Mas todos têm as mesmas oportunidades. Todos teremos as mesmas oportunidades de ascendermos para o infinito, ou seja, subirmos, crescermos. E aí ele diz que a casa do Pai é grandiosa, porque é todo o universo e acolhe todos os filhos, dando a cada um o que ele merece, o que ele necessita na pauta do seu despertamento espiritual. Então aqui ele nos lembra acerca do despertamento espiritual. E aí diz que o estudante da doutrina dos espíritos deve orar, meditar nas leis espirituais que gradativamente vão trazendo ao seu conhecimento os segredos da vida, e quando passa a conhecê-los, a liberdade vai chegando em seu coração. E Jesus nos falou sobre isto, sobre a necessidade de conhecermos a verdade para alcançarmos esta liberdade do coração. Então, à medida que formos estudando, que formos praticando, aprendendo na prática estes ensinamentos, sem sombra de dúvida que a liberdade irá chegando ao nosso coração. Na nossa caminhada espiritual, existe algo que deve ser feito por nós, e às vezes esse algo nos pede esforço e sacrifício, renúncia e coragem para vencer problemas inúmeros. A nossa tarefa é lutar todos os dias, porque toda luz nasce do movimento e a inércia é a treva no caminho. Tudo que se faz bem feito parte de um princípio, ou seja, parte da gradatividade. Então, assim, ele nos lembra acerca da necessidade do esforço, acerca da necessidade da renúncia, acerca da necessidade de termos coragem, de lutarmos todos os dias, não contra os outros, mas contra nós próprios, contra as trevas que caminham ou que carregamos conosco, para que possamos despertar em nós a luz. E aí Miramês diz: se queremos realmente fazer as coisas de uma só vez, sem obedecer à sequência estipulada pela harmonia divina, nada fazes bem. Ou seja, é preciso a gradatividade. Até a criação de Deus, na sua grandiosidade, rompe em harmonia, e dentro da sua criatividade, ele trabalha sempre. E nada faz de uma só vez. Ou seja,
a gestação de uma criança, a gestação normal de uma criança, o tempo normal para uma gestação, são 9 meses. Existem, no nosso reino animal, outras gestações de animais irracionais que levam tempos maiores do que a gestação no meio humano. Ou seja, então, Deus, em sendo a perfeição, não iria fazer algo imperfeito, não iria fazer algo que fosse criado aos atropelos, tudo respeitando esta gradatividade. Então, até a criação de Deus segue esta gradatividade. Nada se faz, tornamos a repetir num passe de mágica. Mesmo a nossa cooperação naquilo que devemos cooperar deve ser feita de acordo com as nossas forças, e o Senhor não nos pede mais do que isso, somente o que suportamos em caminho. Porém, não devemos fazer menos do que podemos fazer. Então, se já temos condições de fazer alguma coisa, façamos isto que já temos condições. Deus não pede e nem espera além disso. Mas o que nós já temos condições de fazermos, é preciso que façamos. Conforme aqui nos lembra Miramês, que nós precisamos fazer aquilo que já temos condições de fazer. E aí ele encerra dizendo que o Espírito desde a sua gênese, ou seja, desde a sua criação, vem se despertando lentamente pelos processos estabelecidos pela lei do progresso, e quando chega a razão, aparece a sua parte a ser feita, e que deve fazer no âmbito das suas possibilidades. Então, quando nós alcançamos a idade da razão, aí começaram as nossas responsabilidades, e nós precisamos fazer aquilo que nos compete, porque quando chegamos na idade da razão, apareceu a nossa parte a ser feita. Deus criou a vida e leis para serem obedecidas. Criou os mundos e leis que os governam, assegurando a harmonia universal. Lembremos-nos todos os dias da gradatividade. Nunca parar, mas jamais crescer desordenadamente, sem as possíveis seguranças como viajores de Deus e do Cristo. Então, respeitando e obedecendo estas leis que regem a vida, que governam todos os mundos, respeitando esta gradatividade, nunca parar, mas nunca querer atropelar estas leis, porque é harmonia sempre, é gradatividade sempre. Então, assim, nós precisamos refletir e praticarmos estes ensinamentos, porque sem sombra de dúvida que outras e outras experiências em corpos físicos nós teremos, e quanto mais nós nos aperfeiçoarmos nesta atual existência, melhor será para nós, para cada um de nós, as nossas outras existências. Menos amargas serão as outras existências, mais proveitosas serão as próximas experiências carnais. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado a todos vocês. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus, e até breve. Em breve voltaremos a nos reencontrar aqui neste ambiente virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Até breve, em nome do Senhor Jesus.